Advertências de Deus para os líderes da Conferência Geral. Enquanto empenhada em profunda oração, ausentei-me de tudo quanto me rodeava, o quarto encheu-se de luz, e eu estava trazendo uma mensagem a uma assembleia que parecia ser a Associação Geral. Fui movida pelo Espírito de Deus a apresentar um apelo muito fervoroso, pois impressionei-me de que grande perigo estava adiante de mim no coração da obra. Na fraqueza do julgamento humano, homens estavam reunindo nas mãos as linhas de controle, enquanto a vontade de Deus, o conselho e caminho de Deus, não eram buscados como indispensáveis. Homens teimosos, de férrea vontade, tanto dentro como fora do escritório, estavam confabulando, determinados a impor certas medidas de acordo com o seu próprio julgamento. Eu lhes disse: não podeis fazer isto. O controle desses grandes interesses não pode ser investido inteiramente naqueles que tornam manifesto que têm pouca experiência nas coisas de Deus, não tendo discernimento espiritual. O povo de Deus por todas as nossas fileiras não deve, dada a má administração de homens falíveis, ter sua confiança abalada nos importantes interesses no grande coração da obra, o que tem decidida influência sobre nossas igrejas nos Estados Unidos e em terras estrangeiras. Nenhuma confederação devia ser formada com descrentes, nem devíamos reunir um certo número escolhido que pensa como fazemos, e que dirão amém a tudo quanto propomos, enquanto outros são excluídos porque pensais que não estarão em harmonia. Aqueles que estão empregados em qualquer departamento da obra pela qual o mundo pode ser transformado, não devem entrar em aliança com os que não conhecem a verdade. Não devemos ouvir o conselho ou seguir os planos sugeridos pelos descrentes. Por aceitar tais sugestões, o conselho de Cristo é tornado nulo. Foi-me mostrado que as loucuras de Israel nos dias de Samuel serão repetidas entre o povo de Deus hoje, a menos que haja maior humildade, menos confiança no eu, e maior confiança no Senhor Deus de Israel, o governante do povo. Somente na medida em que o poder divino seja combinado com o esforço humano é que a obra passará pelo teste. Testemunhos para Ministros, pp. 461 a 471. De novembro de 1890. Deus nunca deu qualquer sugestão em sua palavra de que tenha apontado homem algum como cabeça da igreja. 4 SOP 53. Aos presidentes de associação, e homens em postos de responsabilidade, eu sou portadora desta mensagem: rompei os laços e algemas colocadas sobre o povo de Deus. A ti são pronunciadas as palavras: rompei todo jugo. Testemunhos para Ministros, p. 477 a 481, 1909. Misericórdia e amor e sabedoria devem ser achados em Deus, mas muitos que professam conhecê-lo têm se volvido daquele em quem está centralizada a nossa esperança de vida eterna, e têm se educado para depender de seus errantes e falíveis semelhantes. Tão cedo o homem seja colocado onde Deus deveria estar, ele perde a sua pureza, seu vigor, sua confiança no poder de Deus. Disso resulta a confusão moral, porque os seus poderes se tornam não santificados e pervertidos. Ele se sente competente para julgar os seus semelhantes, e luta ilegalmente para ser um Deus sobre eles. Permitam-me apelar a nossas associações estaduais e nossas igrejas a deixarem de depositar sua confiança nos homens e fazerem da carne o seu braço. O Senhor chama a cada professor, cada ministro, cada um que tenha recebido a luz de sua verdade, a assinalar bem a sua posição espiritual. Eles têm tido grande luz, e se quiserem garantir a vida eterna, não mais devem fazer dos homens finitos sua fonte de dependência, mas edificar sobre o firme fundamento. Conselho humano algum pode com segurança remover os princípios de Deus, e estabelecer os seus próprios, pois a palavra de Deus declara: juízo também porei no cordel, e justiça no prumo, e a saraiva destruirá o refúgio da mentira, e as águas inundarão o esconderijo. Testemunhos para Ministros, p. 375 a 384. 5 de julho de 1896. O espírito de dominação tem se estendido aos presidentes de nossas associações.
Se um homem se apega aos seus próprios poderes e busca exercer domínio sobre os seus irmãos, sentindo que está investido de autoridade para cumprir a sua vontade e exercer poder, o melhor e mais seguro curso de ação é removê-lo, a fim de que maior dano não seja causado e ele perca sua própria alma e ponha em perigo as almas de outros. Quando os homens que professam servir a Deus ignoram seu caráter paternal e se afastam da honra e da justiça no trato com os seus semelhantes, Satanás exulta, pois ele os tem inspirado com os seus atributos. Estão seguindo os passos do romanismo. Aqueles que recebem ordem de representar os atributos do caráter do Senhor, caminham fora da plataforma bíblica, e em seu próprio julgamento humano imaginam regras e resoluções para forçar a vontade de outros. Regra, tem sido o seu curso de ação. Satanás tem tido uma oportunidade de representar-se a si mesmo a fim de reinar e tornar-se um poder, eles empregam métodos satânicos para justificar seus próprios princípios. Exaltam-se como homens de superior julgamento, e têm se apresentado como representantes de Deus. Esses são falsos deuses. Escrito em Granville, Austrália, setembro de 1895. Versão alterada em Testemunhos para Ministros, pp. 359 a 364. O povo de Deus tem se educado de tal modo que chegaram a considerar aqueles em posições de confiança como guardiães da verdade, se colocaram a homens onde Deus deveria estar. Cristo fez soar o convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas em lugar de levarem suas perplexidades e dificuldades a Jesus, como ele lhes disse para fazer, eles depositaram suas cargas sobre almas humanas e recorreram aos seres humanos como fonte de conselho, que consistentemente receberam, pois Deus remove a sua sabedoria dos homens que são vistos como Deus. Enquanto é necessário que haja aconselhamento e unidade de ação entre os obreiros, a mente de um homem e o julgamento de um homem não deve ser o poder controlador. O presidente da associação não deve raciocinar por todo o povo. Ele não tem um cérebro imortal, mas habilidades e capacidade como qualquer outro homem. E a cada homem Deus tem atribuído a sua obra. Quando os homens colocam o presidente da associação no lugar de Deus, estão fazendo exatamente o que é oposto ao que Cristo disse-lhes para fazer. Não é esta a razão por que o povo de Deus está destituído dos frutos do Espírito Santo. Não é esta a única razão por que a experiência religiosa deles é de caráter tão diminuto. Satanás exulta ao ver os homens contando com homens, e confiando nos homens como sua fonte de sabedoria. A alma que olha para os homens como se fosse Deus, é deixada exposta às tentações e ataques do inimigo, e o iníquo se empenha para que os defeitos humanos maculem a obra de Deus. A espiritualidade desvanecerá sob uma influência desse tipo, e o conhecimento da vontade de Deus se tornará indistinto, enquanto os dizeres dos homens se tornarão de importância cada vez maior aos olhos do povo. Desse modo, Deus é desonrado, e o discernimento espiritual perdido. O sagrado e o profano se misturam, até que nada seja visto como sendo sagrado. Deus não é exaltado, mas é colocado na sombra pelas invenções humanas e por aqueles que podem ser enganados de tal modo que pensem que estão realizando a obra de Deus. É mediante uma humilde busca de Deus que a instrução divina virá ao seu povo. Eles podem receber direção e sabedoria, não mediante o canal de alguma outra mente humana, mas sabedoria que não é adulterada, da fonte de todo o poder. Lembremo-nos, então, que nossas fraquezas e ineficiências são grandemente o resultado de olhar para o homem, confiar no homem para fazerem aquelas coisas por nós que Deus prometeu realizar por aqueles que forem a Ele. Review and Herald, 7 e 14 de agosto de 1894. Quanta dor de coração é causada ao ver-se presidentes de associações empenhando-se a fundo em escolher aqueles que julgam que podem moldar para trabalhar com eles no campo. Eles preferem aqueles que não diferirão deles, mas agirão como meras máquinas. Nenhum presidente tem qualquer direito de fazer isso. Testemunhos para Ministros, p. 304.
Quando um homem assume a posição de que quando toma uma decisão deve a ela apegar-se, e nunca alterar sua decisão, ele está no mesmo terreno de Lúcifer quando se rebelou contra Deus. Os que mantêm a posição de que seus pontos de vista são inalteráveis não podem ser ajudados, pois se colocam onde não se dispõem a receber conselho e admoestação de seus irmãos. S.D.A. Bible Commentary, volume 4, p. 1161. Os homens buscam fortalecer o seu poder confederando-se, estabelecendo, como supõe, fortes sociedades para levar avante os planos que formaram, mas aquele que é poderoso em conselho não planeja com eles. Sua descrença em seus propósitos e trabalho, e a confiança deles no homem, não lhes permitirá receber as mensagens que ele envia. S.D.A. Bible Commentary, volume 4, p. 1138. Tão logo o homem começa a estabelecer uma regra de ferro para outros homens, tão logo comece a manipulá-los e dirigir os homens segundo sua própria mente, ele desonra a Deus e põe em perigo a sua própria alma e as almas de seus irmãos. Somos advertidos a não confiarmos no homem, não fazer da carne o nosso braço. Uma maldição é pronunciada sobre todos quantos o fizerem. Testemunhos para Ministros, p. 367. Onde a verdade é rejeitada, ela abre o caminho em que falsas placas indicativas são fixadas, e perigos rondam de todos os lados. Mediante a negligência de buscar o decidido conselho de Deus, os homens estarão ligados ao escritório que formarão entre si uma quadrilha, para ecoar os sentimentos daquele que julgam ser o mais influente. Em todo o ramo da obra homens se têm desviado dos princípios estabelecidos pelo Senhor Jeová para a operação de sua causa. Mãos inexperientes e mentes não santificadas têm estado colocando o seu molde sobre a obra e o eu tem sido introduzido nele em cada ramo. Brooklyn, N.Y., 25 de novembro de 1890. Há manifesto da parte de homens em posições de responsabilidade uma indisposição de confessar onde estiveram errados, e a negligência deles está causando o desastre, não somente para eles próprios, mas para as igrejas. Sereis deixados para cometerdes erros. Continuareis a carecer de sabedoria, e chamareis o pecado de justiça e a justiça de pecado. A multidão de erros que prevalecerão nestes últimos dias vos rodearão, e mudareis de líderes e não percebereis o que tendes feito. Review and Herald, 16 de dezembro de 1890. É o operar segundo princípios errôneos que tem trazido a causa de Deus à atual situação embaraçosa em que se encontra. O povo tem perdido a confiança naqueles que têm a administração da obra. Contudo, ouvimos que a voz da associação é a voz de Deus. Toda vez que ouço isto, tenho pensado que é quase uma blasfêmia. A voz da associação geral deveria ser a voz de Deus, mas não é, porque alguns em ligação com ela não são homens de fé e oração, não são homens de princípios elevados. Não há uma busca de Deus de todo o coração, não há um reconhecimento da terrível responsabilidade que repousa sobre aqueles nesta instituição para moldar e adaptar as mentes segundo a similitude divina. Manuscrito 37, p. 8, abril de 1901. Que esses homens se posicionem num lugar sagrado para serem como a voz de Deus ao povo, como outrora criamos ser a Associação Geral, isto está no passado. Boletim da Associação Geral, pp. 23 a 25, 3 de abril de 1901. Foi-me mostrada a condição do professo povo de Deus. Muitos deles estavam em grandes trevas, contudo pareciam ser insensíveis à sua verdadeira condição. Homens que permanecem em posições muito elevadas no coração da obra estão adormecidos. Satanás os tem paralisado a fim de que seus planos e enganos não sejam discernidos, enquanto está ativo em enganar, iludir e destruir. Alguns que ocupam a posição de atalaias para advertir o povo do perigo renunciaram à sua vigilância e reclinam-se de modo confortável. São sentinelas infiéis. Permanecem inativos, enquanto seus espertos inimigos entram na fortaleza e operam com êxito do lado deles para derribar o que Deus ordenou que fosse edificado.
Eles veem que Satanás está enganando os inexperientes e desatentos, contudo, tiram tudo silenciosamente, como se não tivessem nenhum interesse especial, como se tais coisas não os preocupassem. Eles não percebem nenhum perigo especial, não veem causa para alarme. Para eles tudo parece ir bem, e não veem necessidade de soarem as fiéis notas de trombeta de advertência que ouvem transmitidas pelos claros testemunhos, para mostrar ao povo suas transgressões, e à casa de Israel os seus pecados. Essas reprovações e advertências perturbam a quietude dessas sentinelas adormecidas e amantes do comodismo, e não as apreciam. Esses são os verdadeiros sentimentos de muitos de nosso povo. E Satanás exulta com o seu êxito em controlar as mentes de tantos que professam ser cristãos. Ele os enganou, adormeceu suas sensibilidades, e plantou sua bandeira infernal bem no seu meio, e estão tão completamente enganados que não sabem tratar-se dele. Testemunhos, volume 2, pp. 439, 440, 2 de outubro de 1868. Se o centro da obra se tornar corrupto, toda a igreja, em seus diversos ramos e interesses, espalhada por toda a face da terra, sofre em consequência. A principal obra de Satanás está na sede de nossa fé. Ele não poupa esforços para corromper homens em posições de responsabilidade e os persuade a serem infiéis a seus vários depósitos. Satanás está fazendo o máximo para enganá-los e atraí-los a fim de que eles não só se destruam, mas possam influenciar outros a praticar o mal e prejudicar a grande obra. Ele busca por todos os meios a seu alcance abalar a confiança do povo de Deus na voz de advertência e reprovação com a qual Deus propõe-se a purificar a igreja e prosperar sua causa. É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. A seguir vem o ceticismo com respeito a pontos vitais de nossa fé, os pilares de nossa posição, daí a dúvida quanto às escrituras sagradas, seguindo-se a marcha descendente à perdição. Quando os testemunhos, que outrora foram cridos, são postos em dúvida e desprezados, Satanás sabe que os que foram enganados não se deterão aí, e ele redobra os seus esforços até colocá-los em aberta rebelião, o que se torna incurável, e o fim é a destruição. Testemunhos, volume 4, pp. 210 a 211, 5 de janeiro de 1875. Mas o coração da obra, o grande centro, tem sido debilitado pela má administração de homens que não se têm mantido à altura de seus líderes. Satanás tem desviado o seu dinheiro e suas habilidades por canais errados. O corpo inteiro está enfermo devido à má administração e mau planejamento. O povo ao qual Deus confiou interesses eternos, os mantenedores da luz que deve iluminar o mundo inteiro, perderam os seus encargos. Testemunhos para ministros, p. 397. Que o filho do engano e falso testemunho seja acolhido por uma igreja que tem tido grande luz, grande evidência, e que essa igreja descartará a mensagem que o Senhor tem enviado, e recebe as mais irrazoáveis asserções, falsas suposições e falsas teorias. Satanás ri-se de sua loucura, pois sabe qual é a verdade. Muitos se erguerão em nossos púlpitos com a tocha da falsa profecia em suas mãos, acesa pela tocha infernal de Satanás. Testemunhos para Ministros de 1962, pp. 409 a 410. A experiência passada será repetida. No futuro, as superstições de Satanás assumirão novas formas. Erros serão apresentados de modo agradável e lisonjeiro. Falsas teorias, revestidas com roupagens de luz, serão apresentadas ao povo de Deus. Assim Satanás tentará enganar, se possível, os próprios eleitos. Influências por demais sedutoras serão exercidas, mentes serão hipnotizadas. Testemunhos, volume 8, p. 293. Aqueles que têm a luz da verdade, e que têm desfrutado as suas bênçãos, mas que volveram costas a ela, lutarão contra o Espírito de Deus. Inspirados por um espírito que procede de baixo, eles derribarão aquilo que outrora edificaram, e revelarão a todas as almas razoáveis, tementes a Deus, que não são dignos de confiança.
Eles podem reivindicar a posse da verdade e da justiça, mas o espírito e obras deles testificarão de que são traidores de seu Senhor. Aos atributos de Satanás, eles chamam ações do Espírito Santo. Review and Herald, volume 3, p. 571. Nossos homens mais responsáveis fizeram alguns planos insensatos, e têm nos levado avante porque julgavam que seus planos fossem perfeitos. Que loucura é confiar uma grande missão nas mãos de um homem, de modo a que ele a molde e adapte segundo a sua mente, e segundo sua própria imaginação doentia. Aqueles que desejam controlar a obra, julgam que ninguém pode realizá-la perfeitamente, mas só eles mesmos, e a causa traz as marcas de seus defeitos. Testemunhos para Ministros, p. 304, 1885. Organizações, instituições, a menos que mantidas sob o poder de Deus, operarão sob os ditames de Satanás para trazer os homens sob o controle do homem, e a fraude e o engano terão semelhança de zelo pela verdade e pelo avanço do reino de Deus. Testemunhos para Ministros, p. 366. Representações de coisas existentes no tempo presente têm passado diante de mim. Tenho visto a homens que foram colocados em posições de confiança como atalaias, moldando e ajustando a obra em nossas conferências e instituições de acordo com a política mundana, a qual Deus condena, Special Testimonies, Série B, 2, pp. 19, 20, 24. Junho de 1904. A mesma obra que foi executada no passado será levada avante sob o disfarce da Associação Geral. Letter to Elder O.A. Olsen, May 31, 1896. Tenho pouca confiança de que o Senhor está concedendo a estes homens em posições de responsabilidade, visão espiritual e discernimento celestial. Sou lançada em perplexidade quanto a seu curso de ação, e desejo agora dedicar-me à minha obra especial. Não ter parte em qualquer de seus concílios, nem participar de nenhuma reunião campal, nem de perto, nem de longe. Minha mente não será arrastada para a confusão pela tendência que eles manifestam em trabalhar diretamente contrário à luz que Deus me deu. Estou decidida, preservarei a inteligência que Deus me deu. Minha voz tem sido ouvida nas diferentes conferências e campais. Devo agora fazer uma mudança. Eu os deixarei, pois, para receber palavra da Bíblia. Esta é a luz que me foi dada, e não me desviarei dela. Letter W 186, 2 de dezembro de 1902. Para Edison e Willie White, pp. 4 a 5. Foi confirmado tudo quanto declarei em Minneapolis, que precisava haver uma reforma nas igrejas. Deviam ser efetuadas reformas, pois a debilidade e a cegueira espirituais se apossaram das pessoas que tinham sido agraciadas com grande luz e preciosas oportunidades e privilégios. Como reformadores, elas haviam saído das igrejas denominacionais, mas desempenham agora uma parte semelhante à que desempenharam as igrejas. Tínhamos a esperança de que não haveria necessidade de outra saída. Embora nos esforcemos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, não deixaremos, pela pena e pela voz, de protestar contra o erro. D. Ellen G. White 1888 Materials, 356 a 357. Cristo diz o seguinte daqueles que se exaltam de sua luz mas não andam nela. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, no dia do juízo, do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, adventistas do sétimo dia que tiveram grande luz, que te ergues até aos céus, com referência a privilégios, serás abatida até aos infernos, porque, se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. The Review and Herald, 1º de agosto de 1893. Eu indago aqueles em posições de responsabilidade em Battle Creek, sede da Associação Geral, o que estáis fazendo? Tendes volvido as costas e não vossos rostos para o Senhor. Testemunhos para Ministros, p. 89.
Se a vigilância mais dedicada não é manifesta no grande coração da obra para proteger os interesses da causa, a Igreja se tornará tão corrupta como as igrejas de outras denominações. Testemunhos, volume 4, p. 513. A Igreja está na condição laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. Notebook Leaflets 1, 99. Se a unidade pudesse ser assegurada somente por compromisso com a verdade e a justiça, então que haja diferença, ou mesmo guerra. Spirit of Prophecy, volume 4, p. 46. Devemos nos unir, mas não sobre a plataforma do erro. Special Testimonies, série B, número 2, p. 47. Uma coisa é certa, que em breve se realizará a grande apostasia, que se está desenvolvendo e aumentando mais e mais, e continuará a fazê-lo até que o Senhor desça do céu com um clamor. Devemos manter firmes os princípios de nossa fé, e seguir adiante de força e crescente fé. Devemos sempre manter a fé que tem sido substanciada pelo Espírito Santo de Deus desde os acontecimentos anteriores de nossa experiência até o tempo presente. Nenhuma palavra é alterada ou negada. Aquilo que o Espírito Santo testificou como verdade após a passagem do tempo, em nosso grande desapontamento, é o sólido fundamento da verdade. Os pilares da verdade foram revelados, e nós aceitamos os princípios fundamentais, observando os mandamentos de Deus e tendo a fé de Jesus. Special Testimonies, série B, número 7, pp. 56-57, 4 de dezembro de 1905. Deus tem poupado a minha vida para que eu possa apresentar os testemunhos que me são dados, para vindicar aquilo que Deus vindica, e denunciar todo vestígio de sofisma satânico. Uma coisa seguir-se à outra em sofismas espirituais para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Special Testimonies, série B, número 7, pp. 5 a 6, 27 de novembro de 1903. Eu escrevo isto porque a qualquer momento a minha vida pode findar. A menos que haja um rompimento da influência que Satanás tem preparado, e um reavivamento dos testemunhos que Deus tem dado, almas perecerão em seu engano. Eles aceitarão falácia após falácia, e assim manterão uma desunião que sempre existirá até que aqueles que foram enganados tomem posição na plataforma certa. O capítulo 58 de Isaías contém instrução: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Estou agora dando a mensagem que Deus me deu, para todos que reivindicam crer na verdade: saí do meio deles, e separai-vos, senão os seus pecados em justificar o erro e formular enganos prosseguirão a ser a ruína de almas. Não podemos permitir-nos estar do lado errado. Special Testimonies, série B, pp. 61 a 61, novembro de 1905. Aqui estão claramente representados dois grupos distintos, formados a partir de um grupo que outrora foi unido. Os membros de um desses grupos estão resistindo à vontade de Deus. Eles deixaram o lado dos fiéis e verdadeiros, e agora estão resistindo às advertências do Espírito de Deus. Review and Herald, volume 5, p. 341. Que aqueles que quiserem seguir a Cristo plenamente venham para a obra, mesmo que seja por sobre a cabeça de ministros e presidentes. Testimonies, volume 5, p. 369. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus.